Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cana para Não Agrônomos, um quadro do Chupa Cana Show, onde você encontra informação com descontração. E a temática do vídeo de hoje é como funciona uma plantadora de cana-de-açúcar, um negócio que está em alta, que é o plantio mecanizado. É sobre isso que nós vamos falar. Quais são os principais mecanismos, os principais pontos de atenção e toque a vinheta para que o vídeo comece logo, com a graça do nosso Jesus. Vamos lá, moçada! Qual que é a ideia do vídeo de hoje? É falar como é que funciona uma plantadora de cana-de-açúcar, pelo menos de maneira muito macro. Mas antes da gente falar da máquina em si, ou das máquinas em si, é importante a gente entender o que a gente planta no plantio de cana. Diferente de outras, vamos por culturas assim, que você planta a semente, certo, Juninho? Já fez aquele experimento do feijão no algodão? Porra, então o que você planta? Você chega lá e planta praticamente a semente, não é isso? Na cana-de-açúcar, eu acho que eu já falei isso em algum outro dos vídeos que tem aqui no Cana para Não Agrônomos, você pode plantar a semente da cana. Sabe quando você pega uma cana e vê aquela flor bonita, aquele pendão, já viu isso aí, Juninho? Aquilo lá é a sementinha da cana. Só que isso, para fins comerciais, não é viável, pelo menos até então, estamos gravando esse vídeo em 2025, você fazer o plantio daquela estrutura lá. Então, no caso da cana, e se tem outras culturas que também funcionam assim, você faz uma reprodução vegetativa, ou seja, você pega um pedaço da cana, enfia debaixo da terra, que no caso é a muda, e daí você tem uma propagação vegetativa. Ou seja, se você estiver andando aí num determinado canavial, pegar uma cana, chegar lá no quintal da sua casa, cortar ela, você vai ver que tem as, como é que chama aquele negocinho lá? As gemas, e colocar isso embaixo da terra, é daí que vai sair uma nova estrutura. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo, Juninho? Nós estamos clonando material genético, ou seja, você pega uma cana, e aí pega o negócio que a gente chama de muda, enfia debaixo da terra e depois, de algum tempo, ela começa a crescer. Então, feita essa explicação sobre o que a gente planta, que no caso é a muda, agora sim eu vou falar da plantadora de cana inserida aí no plantio mecanizado. Como eu estou sem o meu retorno aqui, eu vou contar com a confiança da edição, que vai colocar a imagem que eu estou pedindo, então, por favor, colocar uma imagem do trator rosa puxando uma plantadora aqui na tela e faz assim, ó, pá! Essa foto, Juninho, como você pode notar, ela deve ser de lá para os inícios dos anos 2000, de tão velha que ela é, tá? Inclusive tem muita coisa aqui que está desatualizada, que eu vou até comentar, mas acho que assim, para ter uma ideia de como é que funciona, é o suficiente, obviamente eu vou usar mais coisas aqui para complementar. Então, a grosso modo, o que eu tenho, cara? A plantadora de cana, pelo menos os modelos que a gente tem aqui no Brasil, elas não são máquinas automotrizes ou autopropelidas, elas são tracionadas aí num trator, como segue essa ilustração que está aqui na tela. A grosso modo, as plantadoras elas são dessa forma, eu vou explicar os mecanismos, as principais coisas que tem, mas é isso daí, é um trenzão puxado aí, né, por um trator. Basicamente, nós temos 4 mecanismos principais ou 4 grandes ações principais que são feitas no plantio mecanizado, meu caro Felipão, que nos acompanha aqui. A primeira coisa que a gente faz, moçada, é a questão da sulcação. Basicamente, o que é a sulcação? Eu não falei para você que você vai ter que pegar a cana e enfiar ela debaixo da terra? Pois bem, o trator ele vem puxando essa plantadora, depois eu vou mostrar aqui, ele sulca. O que é sulcar, Juninho? Ele abre uma vala no solo. Então abre aí cerca de 30, 40 centímetros de profundidade. É como se você pegasse uma enxada, jovem, e fosse puxando assim, a fim de abrir um buraco no chão. Só que isso é feito de maneira contínua pela plantadora através dos sulcadores. Aí o que acontece? Nesse sulco que é aberto, o que vai acontecer? O que você acha que vai jogar nesse sulco do plantio de cana, Juninho? A muda. Aê, meu jovem, uma salva de palmas ao vivo aqui para Juninho. Você vai simplesmente distribuir essa muda dentro do suco. E com aí que nós temos o segundo grande mecanismo, né, que tem as particularidades das empresas que trabalham em como eu distribuir de maneira mais uniforme essa muda no suco de plantio. Porque você já imaginou você fazer isso de forma desuniforme, Juninho? Você está plantando, aí você joga um montão num lado, aí dá umas faias, joga no outro, etc. E aí tem as diversas tecnologias aí e particularidades de cada modelo que o plantador quer trabalhar. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu abri o suco no processo de sucação e depois eu faço a questão da distribuição dessas mudas. Teoricamente, se você for falar só de plantio, o que você faz na seguinte, Juninho? Você abriu, jogou,
você vem e tampa. Operacionalmente, é isso que a gente faz. No entanto, neste processo de colocação de mudas, são colocados os insumos junto, que eu chamo aqui na aplicação de insumos, que é o terceiro grande mecanismo. Então, o que eu coloco junto com a muda? Ora, meu jovem, você pode colocar fertilizante, você pode colocar inseticida, você pode colocar nematicida, você pode colocar biológico, você pode colocar o pó de pirlim-pim-pim. É aquilo que você coloca juntamente ali com a muda para favorecer a brotação e o crescimento disso. Então, com isso, a gente basicamente encerra aí o terceiro grande grupo, o terceiro mecanismo, que é a parte da distribuição e aplicação de insumos. E aí, por fim, Juninho, nós temos o quarto grande tipo de ação, que é basicamente a cobertura disso daí. Depois que você sucou, abriu, distribuiu a muda, aplicou os insumos, você vem com o processo de cobrição fechando isso daí. E basicamente acabou o plantio mecanizado e o vídeo poderia ser apenas isso. O que acontece, moçada? Se você não for optar por plantio mecanizado, que você vai fazer o manual, e eu vou fazer alguns comentários depois, essas operações que eu falei para você, que a gente faz numa passada só, você tem que fazer de forma separada. Então, como é que funciona daí no plantio manual ou no semi-mecanizado, como queira? Você abre esse sul, e aí você pode fazer isso com máquina, aí você vem com uma distribuição de mudas manual, outra operação, para depois vir com outra operação cobrindo. Então, diferentemente aqui do plantio mecanizado, essas operações, elas são feitas de maneira separada. Então, plantio mecanizado, numa toada só, você consegue fazer tudo isso daí. Basicamente, quantas toneladas de muda ou quantos quilos de muda você coloca num hectare de cana, Júnior? Você não faz a menor ideia. Isso é a grande resposta do agrônomo, né? Como muitas das outras, que é depende da quantidade de mudas, etc. Em geral, a valores de hoje, em média, nós utilizamos cerca de 14 a 15 toneladas de cana por hectare. Dá para fazer com menos? Dá para fazer com menos, né? Eu já vi plantio aí mecanizado de 10, 11, 9. Vai aparecer nego nos comentários aí, aliás, obrigado pelos comentários, que vai falar que dá para fazer com menos e vai falar que dá para fazer com mais também, que joga mais muda, etc. e tal. Mas acho que esse é um grande número de referência que a gente tem. Eu peguei alguns números da literatura aqui também, Juninho. Aproximadamente uma plantadora de cana, e aí, de novo, né, tem uma série de dependes, uma série de fatores, uma série de impactos. Ela faz aí aproximadamente 1 hectare por hora de plantio mecanizado. Então, você trabalha num turno de 8, talvez você chegue a plantar aí 6, 8, 9 hectares por dia aproximadamente, depende do turno, né? Enfim, eu só estou colocando aqui grandes números pra gente, tá? O plantio manual, você tem um desempenho bem menor do que isso. De novo, eu procurei algumas questões de literatura, de 10 a 15 pessoas numa frente de plantio, Juninho. Você planta aí cerca de 1 hectare a 1,5 hectares por dia. Então, você está entendendo a diferença? O negócio você planta por hora, outra coisa você planta por dia. Então, tá aí uma grande vantagem operacional do plantio mecanizado. A grosso modo, deu para entender, Gui, você que é o cara do marketing, como é que funciona? Sulcação, distribuição de mudas, aplicação dos insumos, fertilizantes, inseticida, fungicida, enfim, e depois a etapa de cobertura. E aí que eu vou pedir as ilustrações, porque como eu disse, esse vídeo aqui, ele tem o caráter informativo, mas eu vou também aproveitar para fazer um jabá para os nossos parceiros, os nossos amigos da TT do Brasil, que tem uma tecnologia fantástica em termos de plantador de cana. Então, muito obrigado aí pela TT apoiar aqui o PSEG Consultoria e Projetos, apoiar o Chupa Cana Show. Um beijo especial no coração do meu querido Merkson, da minha querida Márcia e do meu querido Guilhermo, que tem aí mais ou menos os seus 3 metros de altura. A TT é uma empresa da Argentina, originalmente, mas tem forte atuação aqui no Brasil. E eu vou mostrar, obviamente, aqui agora eu vou, né, colocar a máquina deles, o que é a diferença aí, no caso da TT do Brasil, para as demais plantadoras. E, obviamente, se você quiser detalhes, tem o site, tem o Instagram. Se você comentar aqui, depois eu mando o telefone do Merkson, enfim, para você fala lá com eles. A grande diferença deles, Juninho, você vai ver depois no vídeo que vai ser publicado, é que se você ver o meu trator cor-de-rosa, ele vem integralmente sendo puxado, né? A estrutura da plantadora, ela é puxada
puxado aí pelo trator. A proposta da TT, e aí quando eu falo puxado, vem puxado desde o sulcador lá, vem numa única estrutura que vem caminhando junto. Qual que é a proposta aqui do pessoal da TT? A parte que faz a sulcação, ela não vai junto necessariamente com a plantadora. Ela é fixada ali nos 3 pontos do trator. Qual que é a vantagem disso, né? Então, essa articulação que vai junto ali do engate de 3 pontos, segundo os nossos amigos, permite uma alta fidelidade ao sulco de plantio. O que para nós, meros mortais que não entendemos direito, isso significa, Juninho? Que ela faz aquele arraste menor. Porque você já imaginou você puxar um negócio de não sei quantas toneladas num sulco, né? Que o nosso talhão ele não é muitas vezes perfeito, ele tem uma certa declividade. Então essa máquina, a depender, ela escorrega. E se ela escorrega, depois o teu sulco ele fica torto, aí vai vir a colhedora, dá pisoteio, é aquela grande bosta que a gente pode acontecer. Qual que é a vantagem nesse caso? Essa chance de escorregar, como você tem a sulcação atrelada ao engate de 3 pontos, ela é menor e aí você acaba tendo o melhor desempenho no sentido de fidelidade ao sulco de plantio e a colheita vai sofrer menos. Por que é importante isso, Juninho? Uma boa colheita começa com um bom plantio, então acaba sendo essa a principal proposta, né? TT tem várias coisas aí que depois o pessoal pode falar. A principal proposta da plantadora deles, que é essa diferenciação. A sulcação ela é ligada no engate de 3 pontos e não acoplada nas plantadoras. É isso que eu estou tentando mostrar aqui nessa ilustração para vocês, tá? E a grosso modo, para a gente finalizar o vídeo e não se estender mais, aí sim eu vou colocar uma imagem da plantadora da TT mais completa. E aí, ó, você consegue ver os principais órgãos, os principais mecanismos da plantadora ilustrados ali. Então, aqui na frente, tá vendo ali, ó, distância entre surcos, no caso, distância entre sulcos, ali é onde fica o sulcador. É aquela porrinha ali, ó, que tá escondido atrás do pneu da frente, que é o sulcador, que nada mais é do que aquele trem que vem abrir no solo para que haja a distribuição das mudas, que no caso tá ali, ó, nos dosificadores split flow. Eu não sei exatamente o que é esse dosador split flow, mas deve ser uma coisa muito bacana. Dá uma olhada aí depois na tecnologia dos caras. E aí, o que se observa, né? Então, eu já fiz a sulcação, ali a dosador, né? Como eu disse lá no começo, para você ter uma distribuição uniforme das mudas. E você vai ver que tem um tanque ali atrás, olha lá, tanque para líquidos, você tem a pulverização superior, você tem um monte de caixas aí que você pode acoplar, caralho, que é justamente ali que ficam os insumos que você joga junto. E depois ali no final, você tem a parte do cobridor. Mas basicamente é isso, moçada. Apesar aí da característica da TT de separar o processo de sulcação e colocar no engate de 3 pontos, os grandes mecanismos de uma plantadora de cana é isso daí que eu falei para vocês. Deu para entender? E agora o meu momento filosofal. Eu gosto de plantio mecanizado? Não é que eu gosto, eu adoro. O plantio mecanizado é uma necessidade, é uma urgência. É inadmissível um setor como o nosso ainda ficar com o emprego de plantio manual. Os riscos trabalhistas que você pode ter em relação a isso são extremamente complicados e complexos. Aí veio o pessoal para mim, Felipão, falou assim, mas Botelho, você já viu como é que fica o plantio mecanizado? Joga muita muda, a qualidade não sei o que, a distribuição não sei o que. Apesar da tecnologia estar evoluindo muito, se você comparar com o plantio mecanizado, boa parte das vezes realmente o plantio mecanizado ele tem uma qualidade melhor. Mas assim, estamos evoluindo. E eu dou eu dou um paralelo quando eu falo isso e por que eu defendo tanto o plantio mecanizado, que é inadmissível nos mundos de hoje a gente continuar com o manual. Porque o pessoal joga muito nessa questão que a qualidade não fica bacana, que joga muita muda e que fica caro. Moçada, nós estamos hoje em 2026, certo? A colheita mecanizada de cana, ela teve um avanço muito forte a partir dos anos 2000. Então, qual que é os desafios que eu faço nas palestras pro pessoal, Juninho? Se eu chegasse no início dos anos 2000, para você, produtor que está nos assistindo, e falasse assim, vamos colher a sua cana mecanizadamente? De forma mecânica? O que o cara ia responder para mim há 25 anos atrás? Você tá ficando louco. Essa bosta dessa máquina não vai entrar na minha lavoura. Por quê? Porque ela perde muito, ela pisoteia, eu vou perder longevidade. Agora eu tô falando de colhedora, não de plantadora, tá? Isso aí é 25 anos atrás. Só tem coisa ruim. Essa máquina na minha lavoura não entra. A colhedora de cana 25 anos atrás era perfeita? Não. Ela é perfeita hoje? Não.
mas é inegável que nós tivemos um avanço tecnológico nesses anos e hoje, pelo menos a nível de Centro-Sul, praticamente mais de 98% da nossa cana é colhida de forma mecanizada. E eu faço um desafio. Chega pro pessoal que faz a colheita mecanizada hoje e pergunta o seguinte: vamos voltar a colher manual? Você vai ver que a resposta é unânime, que não. Porque a colheita mecanizada, ela virou uma realidade. É a mesma coisa da questão do plantio. As máquinas, elas são perfeitas? Nós estamos aqui num jabá também da TT. É perfeito? Obviamente que não. Nós temos um processo de evolução tecnológica, tem muita coisa que está evoluindo. O GPS é uma tecnologia relativamente recente na agricultura. Então, tem um monte de coisa que ainda está para evoluir e vai melhorar. Agora, de novo, é inadmissível o nosso setor ainda fazer o emprego de plantio manual. Ah, eu não tenho nada de plantio mecanizado. Vou mecanizar tudo de um dia para a noite? Também não precisa fazer assim. O importante é você não ficar muito letárgico nesse movimento. Comece a fazer a mecanização. Saiba que isso não vai sair perfeito. Há uma curva de aprendizado como tudo na vida. Mas se você continuar no plantio manual, você está fazendo cagada. Você pode escrever aí e vir me cobrar daqui a um tempo. Então, vamos plantar de forma mecanizada, né? Utilizar as tecnologias que nós temos. Agradecer de novo o pessoal aqui da TT. Se você não os conhece, de novo, bota aqui o link, como é que faz? QR Code, essas coisas na tela aqui, para que o pessoal tenha acesso. Tá bom? Muito obrigado para você que está aqui com a gente. Se você gosta dos nossos conteúdos, quer que isso chegue a mais pessoas, eu vou pedir gentilmente para você se inscrever aqui no canal do PSEG Projetos. Tem a playlist do Chupacana, que além desses conteúdos aqui, mais técnicos, vamos dizer assim, tem uma série de entrevistas com convidados aí do setor. Que eu brinco, né? Não é o pessoal que vem para contar a história, mas boa parte deles fizeram a história, estão fazendo a história. Então, não deixa de se inscrever, apertar aquele negócio do sino, seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, e divulga aí para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e o trabalho do PSEG Consultoria e Projetos. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Chupa Cana Show, cana para não agrônomos. Valeu!